Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Clínica Biavati, a sua aliada em estética facial, corporal, íntima e harmonização. Rua Santos Dumont, 1634, 44 3024 0857. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, um mês que foi criado para transmitir informações para prevenir o suicídio. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com a psicóloga Patrícia Constantin Faria. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. O Laboratório Carlos Chagas, fundado em 1978, é referência em análises clínicas, com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, atendimento humanizado e acolhedor. A honestidade e a ética são pilares fundamentais que guiam todas as suas ações. A busca incessante pela qualidade é o que move o Laboratório Carlos Chagas, proporcionando um cuidado integral e personalizado para cada paciente. Na RP Training, nós acreditamos que o exercício físico vai muito além do corpo, ele transforma vidas. Aqui, cada treino é planejado para ajudar você a alcançar saúde, disposição e bem-estar. Venha sentir essa energia em nosso estúdio. Marque já a sua aula experimental e descubra como é treinar em um lugar feito para você. Ligue 44 991 14 0529. RP Training, transformando vidas através do exercício físico. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Patrícia Constantin Faria, com quem eu tenho a honra de conversar. O assunto talvez considerado por algumas pessoas um pouco denso, delicado, mas é importante falar, né? O objetivo aqui não é promover pânico nem sensacionalismo, muito ao contrário, é ajudar as pessoas que estão, aquelas pessoas que se consideram no fundo do poço, que perderam o sentido da vida, né? Então, para essas pessoas, nosso papo é totalmente direcionado, um papo importante para ajudar, para motivar e principalmente as alternativas que existem para ajudar essas pessoas. Que são muitas, né, Patrícia? Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez, sempre bom falar com você. Boa noite, Alderi. Eu que agradeço o convite, e em especial esse assunto que é tão importante e tão necessário, né, ser explanado. Com certeza. Existe uma ala, ou algumas pessoas, vamos dizer assim, que quando se fala em suicídio, as pessoas têm uma repulsa, e claro, de certa forma é compreensivo, mas no sentido de não falar, de não conversar, é como se fosse omitir os acontecimentos e principalmente, né, Patrícia, os motivos que levam a pessoa a cometer ato extremo, né? Sim. Como eu disse, eu acho que realmente o nosso objetivo aqui de maneira alguma é promover o pânico, o pavor, né, alarde, de forma alguma, e muito menos sensacionalismo. Sim. Mas eu acho que é falar, sim, tocar na ferida, no sentido de agir previamente, né, Patrícia? Da mesma forma que vocês falam muito, né, vocês profissionais da saúde, falam muito de prevenção das mais diversas doenças que existem, inclusive emocionais. Eu acho que esse bate-papo é para isso, Patrícia. A prevenção é agir antes, é sendo redundante, agir previamente, né? Então eu queria que você falasse, Patrícia, nesse sentido, qual que é a tua visão sobre a importância de se conversar, de tocar na ferida, de falar sobre a prevenção do suicídio. Alderi, primeiro vamos começar falando assim, ó.
não é contagioso. Não é contagioso, né? Né? Então, eu posso chegar perto, eu posso identificar e eu posso ajudar a cuidar. O que acontece? Muitas vezes as pessoas entendem a pessoa que está dando sinais de que ela vai tirar a própria vida como uma frescura, como uma chantagem. E a primeira coisa que a gente tem que entender, não pague para ver. Não espere para descobrir se era uma chantagem ou se era um fato concreto acontecendo com essa pessoa. Né? Então, tem indicativos que a gente pode começar a prestar atenção. Se você tem perto de você alguém que tem falado nos últimos dias, nas últimas semanas, calma, que esse problema vai se resolver. Não, calma, você não vai ter mais esse peso para carregar. Né? Logo vocês vão se livrar de mim. Se você começa a perceber que alguém do seu lado está continuamente dando esses sinais, né, essa fala, então liga o alerta, porque nós podemos não estar falando de uma chantagem, nós podemos não estar falando de alguém que quer chamar a atenção, mas de alguém que está pedindo socorro. É uma distância muito grande entre chantagem e socorro, mas às vezes a gente não presta atenção para detectar. Patrícia, eu começo a conversar com você e a minha mente é povoada por muitos pensamentos e questionamentos. Você já sabe que quem tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Ainda mais um assunto desse que eu acho de uma relevância tão grande. Mas essa semana, não sei se foi coincidência ou o que foi, eu ouvi uma pessoa fazer um comentário e eu achei assim, porque você acabou de falar, né? Tem pessoas que interpretam como frescura, tratam o problema de uma forma muito simplista e até desumana e cruel. Olha o que eu ouvi essa semana. Uma pessoa comentando assim, eu tenho um problema, se referindo à depressão, o problema é hereditário, muitos casos na minha família, e a pessoa justificando, a pessoa depressiva justificando para um outro profissional que o problema dela era justificado pela hereditariedade genética, e realmente, embora exista também um componente aí comportamental, as circunstâncias da vida, que poderiam potencializar a depressão. E a pessoa, achei assim, eu fiquei ouvindo, a pessoa falou assim, mas você tem que quebrar esse ciclo. Você não pode agora se bastar porque é hereditário, você tem que quebrar esse ciclo. Falo de uma forma assim muito fria, e eu ouvindo o diálogo ali, eu falei, olha, eu acho que realmente é preciso quebrar esse ciclo, mas não é assim. Ninguém sofre por querer sofrer. Ninguém se deprime porque quer se deprimir. Existem razões, um dos fatores, sim, a genética, a hereditariedade, né, as circunstâncias da vida. E a pessoa foi muito assim fria. Eu falei assim, meu Deus do céu. E uma pessoa da área de saúde, eu falei... Então, eu acho que isso aí, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, prejudica muito, entristece, gera um efeito rebote, né, um desserviço, né, Patrícia? Sim. Ninguém escolhe ter depressão, Adri. Ninguém entra na fila para falar, eu quero ter depressão. Né? Como você falou, um dos componentes pode ser genético, né? Mas é muito importante dar ouvido para essa pessoa que está depressiva, porque muitos dos suicidas, a causa é a depressão, né? Lógico que nós não estamos falando de uma depressão leve, nós estamos falando de uma depressão profunda, né? Porque dentro da depressão, a maioria vai ter ideação suicida. Vamos fazer esse diferencial que é importante. Ideação é aquele desejo. Bem que hoje eu podia não acordar e não abrir os olhos. Bem que alguém podia me atropelar. Mas a pessoa pensa, né? Ela tem a ideia de que bem que eu podia morrer, que assim eu finalizaria o meu sofrimento. Agora, o suicida, ele não tem só a ideação suicida, ele tem o comportamento suicida. Então, além de pensar, ele organiza estratégias e comportamentos para que isso se torne real, né? Então, ele toma uma medicação que foi prescrita, às vezes, pelo psiquiatra de forma exagerada, a ponto dela se tornar tóxica e levar à morte, né? Ele pula de um prédio, que é o que a gente, infelizmente, né, reconhece muito como suicida. Ele bate o carro, parecendo um acidente, mas quem está perto dessa pessoa percebe que não foi um acidente. Ele atenta contra a própria vida com um tiro, geralmente na cabeça. Então, percebe? A pessoa que tem o comportamento, ela vai ter pensado sobre como retirar a própria vida. Então ela premedita. Ela premedita.
O suicida premedita. E eu não gosto de falar o suicida porque parece que a gente rotula a pessoa. Sim. Mas a pessoa que decide por retirar a própria vida e cometer o suicídio, muitas deixam cartas de despedida, né? Muitas, depois a família encontra, né? Dizendo, olha, eu não dei mais conta de viver, ou olha, eu fiz isso porque você nunca esteve aí para mim. Então, só escreve carta quem se organizou, percebe? Agora, esse pensamento ele não surge de uma hora para outra, né, Patrícia? Isso aí, acho a impressão que dá é que é algo durante um tempo. Dificilmente a pessoa vai premeditar ou ter um pensamento suicida de uma hora para outra por uma circunstância, embora tem circunstâncias que elas são muito fortes, né? Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que podem levar um tempo, acúmulo de coisas, mas às vezes uma situação isoladamente pode levar. Mas, enfim, a minha pergunta, de um modo geral, é algo demorado, é algo que a pessoa planeja? Como que você vê isso aí? Alderi, nesses 27 anos que eu sou profissional, eu nunca acompanhei uma pessoa que entrou na depressão em uma semana, um mês depois, decidiu cometer suicídio. Né? O suicídio é o último estágio, é a última decisão dentro de um processo depressivo. Ele vai cultivando aquele pensamento. Não necessariamente ele vai cultivando o pensamento, mas a depressão vai ganhando força. Entende? Ninguém entra na depressão já no seu estado maior, né? Pode entrar numa depressão média por uma falência, por um falecimento de um filho, né? Que é uma das dores que nem nome se tem para ela, e outras N situações que pode levar, mas não é assim, ó, do dia para a noite a pessoa ficou depressiva e cometeu suicídio. Não. Nós estamos falando de depressão, mas existem outras circunstâncias que também pode, de repente, desencadear esse pensamento. Por exemplo, falência, problemas sérios financeiros, né? Questões afetivas, divórcio, separação, traição, filhos envolvidos com drogas, outras doenças graves que pode levar a pessoa de repente, achar que a vida... Nós já comentamos, né, Patrícia, recentemente, sobre um tema similar, que era a perda de sentido, né? Sim. Mas hoje eu queria falar mais sobre o restabelecimento do sentido, né? Claro que uma pessoa que está pensando em cometer um ato extremo, a vida realmente perdeu o sentido, e o objetivo, eu penso que o objetivo é amenizar, é extirpar o sofrimento, né? Eu acho que a pessoa, na verdade, ela até pensa, quer viver, mas o sofrimento é tão grande, toma uma dimensão tão assim imensurável, né? Que ela pensa em extirpar, achando que tirando a vida que vai resolver, né? Alderi, é bem isso que você sinalizou, né? O finalizar a vida vem como uma última solução para finalizar o sofrimento. Na verdade, o que ela não dá mais conta é de viver sem sentido e aquele tamanho sofrimento. E todos esses exemplos que você deu, geralmente eles são exemplos que vão desencadear um processo depressivo, né? Mas também a gente pode virar o nosso olhar que não é só a depressão que leva a pessoa a cometer o suicídio. O uso de droga, né? Pessoas às vezes estão utilizando drogas pesadas, uma cocaína, um crack, e ela entra em processo delirante, né? Então ela se autodestrói, então pode levar a cometer suicídio. Doenças psiquiátricas, né, mentais, como a esquizofrenia, a pessoa tem alucinações, delírios, então ela recebe comando de vozes, né, pedindo que ela tire a vida de alguém ou que ela tire a própria vida, né? Então tem outras situações que podem levar. O que a gente mais conhece e mais a gente tem força para intervir é quando a pessoa está num processo depressivo ou no uso de drogas. Né? O esquizofrênico também, porque daí ele precisa ser medicado, claro. E a gente precisa ajudar ele no sentido de silenciar essas vozes que dão os comandos. Né? Claro. Mas então, percebe que não é só a depressão claro, que leva são a pessoa... outras situações, né? Agora, falando propriamente do Setembro Amarelo, né? Eu acho muito interessante essas campanhas, né? Que realmente a base é ajudar as pessoas, é transmitir informações. E eu falo assim, Patrícia, não é fórmula mágica, não é no piscar de olho, não é propagar devaneios, fantasia, que vai ser fácil, que ao contrário, às vezes, eu acho que tem que ser realista e falar, olha, realmente é um problema
que implica num certo grau de dor, num certo nível de sofrimento, mas que existe solução, né? E sem ser aqui utópico, sem aqui querer romantizar as dores e os problemas, né? Mas por mais que as pessoas estejam sofrendo, né, Patrícia? Por mais que a dor psíquica ou mesmo física seja grande, sempre existe uma forma, né? Agora aí entra o suporte, a rede de apoio, as alternativas, que eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão sofrendo, né, uma dor psíquica, uma dor emocional. Sim, Alderi, um dos recursos, né, que a gente aqui está falando um dos recursos é você procurar um psiquiatra e tratar de forma medicamentosa, né, dessa baixa que aconteceu no seu organismo. A outra é ir para um processo de terapia e entender o que fez você perder sentido, entender todo esse processo, né? E hoje, falando do Setembro Amarelo, por que surgiu o Setembro Amarelo? Né? É uma curiosidade, mas foi um alerta, né? Um garoto de 16 ou 17 anos, não me lembro ao certo, o Mike, cometeu suicídio. E ele era apaixonado por carros amarelos. Se eu não me engano, era Mustang. Você viu que eu tô de amarelo hoje. Eu vi que você tá a caráter hoje, caráter, com certeza. E no velório dele, os pais entregaram fitas amarelas e dizeres, né? Para que as pessoas acordassem sobre... acordem, porque isso pode acontecer, não negligencie. Então, a partir daí, começou o Setembro Amarelo. E o mundo inteiro hoje, o mundo inteiro, acho que eu fui muito romântica, mas uma parcela grande, né? Muito grande de países hoje trabalham com o Setembro Amarelo exatamente para trazer informação, para dizer assim, ó, não pense que é escondendo que vai evitar que aconteça. Não, vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre a dificuldade que as pessoas estão de encontrar sentido na vida, né? Então, hoje se leva campanhas para escolas, né? Para a saúde pública, né? Tem no Brasil inteiro, tem no Paraná, tem em Maringá, o CVV, que é Centro de Valorização à Vida, onde a pessoa pode a qualquer momento acessar, né? Pelo chat, o site deles, ou pelo número 188. 188. 188. Aí, pessoal, vocês estão em casa, tá? 188. É o CVV, Patrícia? CVV, Centro de Valorização da Vida. E é 24 horas esse número. É 24 horas, ele não tem custo. É exatamente para pessoas que estão com essas ideias, né? De que a vida perdeu sentido, de que talvez morrer seja a única solução, para que ele encontre apoio do outro lado, sabe? Para que ele encontre alguém para conversar, porque às vezes falta isso. Às vezes falta dizer, sabia que eu tô querendo morrer? Não, peraí, então vamos entender o que está acontecendo. Às vezes falta ser verdadeiramente escutado por alguém ao seu redor, né? Então, como a gente falou no início, as pessoas às vezes têm a compreensão de que é uma frescura. Não vamos olhar assim. Né? Se as pessoas que estiverem nos escutando hoje entenderem que o outro está para baixo, o outro está querendo, né, não viver, é frescura, não é. Não é frescura e não é nada vergonhoso, né, Patrícia? É importante frisar isso aí, né? Não é pedir ajuda, falar, olha, a minha vida está sem sentido, olha, eu queria já nem acordar amanhã. Eu escuto isso no consultório, né? Então, eu vou junto com essa pessoa entender, vamos buscar onde que ela perdeu sentido, vamos entender em que momento ela teve sentido, o que te fazia bem, o que não te fazia bem, né? Porque viver vale a pena. Então, a gente não pode ter vergonha, né? Se você que está ouvindo a gente estiver sentindo ou estiver pensando sobre isso, não tenha vergonha de pedir ajuda para as pessoas ao teu lado. Porque, infelizmente, Alderi, o número de suicídios é exorbitante, né? Como a gente conversou no dia que você me fez o convite, muitas das vezes não entra na estatística porque não tem como se provar que aquilo foi suicídio. Mas muitos dos acidentes de carro são suicídios. Sim. E até também, Patrícia, eu acredito, eu fui repórter policial há um tempo e a gente não divulgava, tinha casos de suicídio, a gente não divulgava. Parece que divulgar
Parece que é uma forma de incentivar alguém que já está com uma ideia, eu não sei se faz sentido isso, mas existe uma diferença entre você ficar expondo o número de pessoas que se matam e você transmitir as informações que podem ajudar as pessoas. São coisas totalmente diferentes, né, Patrícia? É o que a gente está promovendo hoje aqui, essa conversa, né? Porque a pessoa que acha que a vida não tem mais sentido, e às vezes para ela, Patrícia, porque eu falo assim, a dor, qual que é a maior dor? É a dor que a pessoa está sentindo, né? O que para mim é algo às vezes irrisório, insignificante, para você pode ter uma dimensão muito grande, você pode sentir de uma forma totalmente diferente. Então eu acho que as pessoas precisam olhar para isso aí, né? O que é a dor do outro, né? Eu acho que olhar com empatia e com acolhimento. Ainda que para ela, é uma coisa simples, não foi nada. É um rompimento ali com a namoradinha, com o namoradinho. Enfim, tantas circunstâncias que eu poderia citar, né? Mas a dor é muito subjetiva, né? Ela é muito pessoal, não dá pra gente chegar e falar assim, eu tenho uma capacidade de suportar, você tem outra capacidade. Então como que a gente vai, eu acho que até isso é uma desumanidade, olhar para uma pessoa e falar, isso não é nada, ver de uma forma simplista, né? Não existe, Alderi, dor maior ou dor menor. Existe a minha dor. A minha dor. Né? Então, para mim, que às vezes não passei por tantas dores, aquela é a maior. Nunca vai existir nada maior no meu olhar. Para alguém que já sofreu tanto, aquilo parece irrisório, né? Porque, imagina, eu já perdi 3 familiares no acidente de carro. O que é perder um namorado? Né? Não existe isso, Alderi. Dor é dor. A minha e a sua. Com certeza. Não menor ou maior. Tá certo. Patrícia, eu vou te convidar para a gente tomar uma aguinha, sempre, né? Isso aí faz parte da tradição aqui, né, Chiquinho? Tomar uma aguinha, tá? E depois a gente continua, depois do intervalo. Pode ser? Combinado. Tem muitas coisas aí pra gente conversar e com certeza você vai nos ajudar aí, né? E principalmente esse viés do programa, né? Que é promover a qualidade de vida. Dentro das coisas ruins, saber que existe coisas muito boas para fazer esse contrapeso. Tá bom? Tá bom. Pessoal, uma breve pausa aqui para os nossos comerciais e na sequência a continuidade desse assunto com muitas informações importantes para vocês, tá bom? Não saiu daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Quando se pensa em comida saborosa, nutritiva, com qualidade, barata e variada, a melhor opção em Maringá é o restaurante Caçarola. Venha experimentar o mais delicioso cardápio num ambiente acolhedor e aconchegante. Agora, você pode contar com mais uma unidade no novo centro, próximo ao Shopping Avenida Center. Não esqueça, refeições e marmitex é no Caçarola. Avenida Tamandaré 279, fone 44 3301 8576, WhatsApp 44 998 12 5413. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923
0000. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco. E agora nós vamos enfatizar bastante indicativos, sinais. Vocês que estão aí em casa, para ajudar. Nossa convidada de hoje vai nos ajudar passando informações de sinais que podem despertar ou sinalizar para uma pessoa que tem uma tendência suicida, que está com problemas e que julga que chegou ao fundo do poço. Mais ou menos isso, Patrícia, eu queria que você falasse, né? Você usou uma fala aí, eu queria que você falou de negligenciar, às vezes, pais ou pessoas que estão no entorno de alguém que está sofrendo, né? E que possivelmente pode estar com pensamento suicida. Qual seriam esses sinais que poderiam indicar, que poderiam ligar o alerta para os pais ou outras pessoas que convivem com alguém que realmente estão nesse tipo de pensamento? Tá, Alderi, então eu vou convidar as pessoas que estão nos ouvindo agora a observarem as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, quais são alguns comportamentos, alguns indicativos que são alertas, que quem não sabe não vai entender como alerta. Nós já falamos no início da entrevista, que é palavras, frases como, não, fica tranquilo, esse problema já se resolve. Fica tranquilo, você vai se livrar de mim rapidinho. Não, eu nunca mais vou ser um problema na sua vida. Começou a ter falas nesse sentido de que ela vai desaparecer, liga um alerta, porque ela pode não estar só com um pensamento suicida. Ela pode já estar arquitetando como retirar a própria vida, tá? Outra forma que a gente liga o alerta. Tá ficando muito isolado? Ficando muito tempo no quarto? É que hoje a gente tem muito a filosofia de que, né, os jovens, por exemplo, estão muito tempo lá jogando. Não deixa de prestar atenção se realmente teu filho está jogando. Porque, infelizmente, muitos pais depois descobrem, Alderi, que os filhos estavam pesquisando maneiras para retirar a própria vida, né? Mas como está nessa... a juventude hoje joga, fica muito isolado no quarto. Então, isolamento, estava falando do jovem, mas eu também estou falando do adulto que mora perto de você, né? Ou que mora com você. Porque adultos também decidem por tirar a própria vida, não só os jovens. Então, essa pessoa está ficando muito isolada, você sai de casa, ela nunca quer sair, ela quer ficar muito tempo no quarto, sabe? Ela está fazendo um isolamento físico em relação às pessoas ao seu redor, liga o alerta, sabe? Então, um outro indicativo é, ela mudou drasticamente o comportamento? Ela era muito expansiva, ela ficou mais quieta, ela ficou mais agressiva, porque um dos sintomas da depressão é a agressividade, a irritabilidade. Então, ela está mais agressiva nas palavras com você, como se ela tivesse sem paciência, sabe? Então, são, né, 3 pontinhos para a gente prestar atenção. As falas, de que esse problema vai se resolver, que ela vai sumir, isolamento e mudança de comportamento repentino. Então, esses 3 indicativos, se você tem do seu lado alguém que está se movimentando assim, então, sabe, chega, pergunta, o que está acontecendo com você? Estou percebendo você assim, estou percebendo você muito triste, conta para mim, no que eu posso te ajudar? Né? Porque não vai adiantar você fazer essa pergunta quando tudo já se consumou, né? E daí, o que eu vejo? Que os familiares, que os amigos, que depois chegam na terapia comigo, eles falam, mas eu tinha que ter percebido, porque gera muita culpa para os que ficam, né? Como que eu não percebi? Como que eu não entendi que aquele dia ele estava triste? Como que eu não percebi que ele não quis encontrar a gente no bar? Né? Nossa! Então, aí eu quero te interromper, não. Quero só complementar uma coisa, isso, Patrícia, porque aí que está a questão. Muitas pessoas acabam sendo rotuladas como chatos, como antissociais, como esquisitos, estranhos,
sem ao menos perguntar o que está se passando. Então, mais uma vez eu uso a palavra aqui, crueldade e desumanidade. Muitas pessoas acabam adquirindo rótulos, Uhum. né? Sim. E não é isso, na verdade, a pessoa está com um problema e quem está do outro lado não tem a capacidade de observar que a pessoa está com um baita de um problema, está sofrendo e precisando de ajuda. Mas quem está sofrendo, às vezes, não manifesta. É claro que o ideal, né, Patrícia, seria o quê? A pessoa manifestar, chega e falar, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Mas nem toda pessoa tem a capacidade de fazer isso, por uma razão ou por outra. Uhum. Agora, quem está do outro lado, que poderia ter um pouco assim... Isso que você falou é muito importante, eu acho que ficar atento, porque às vezes não é que a pessoa é antipática, ela é antissocial, que ela é isolada, que ela é esquisita, ela está sofrendo. Ela está sofrendo. E ela entende que se ela pedir ajuda, ela vai dar trabalho. Então, ela não vai pedir ajuda. Mas ela pode dar esses indicativos, né? Então, eu volto a falar, eu vou ser redundante. Se você tem do seu lado alguém que você percebeu alguma dessas coisas que nós estamos falando, chega, senta, conversa, porque tem solução, né? Não tem solução para quando o ato está consumado, Claro. mas para antes tem solução, tem recurso, tem como ajudar, né? Então, como a gente estava comentando, eu falei que se a nossa conversa de hoje, né, fizesse uma família acordar e um jovem ficasse sem ir para esse caminho, né? Se a gente salvasse um jovem hoje com essa conversa, um esposo, uma mãe, eu falo que eu já ficaria feliz, né? Porque Com a vida certeza. tem muito valor, Alderi. Claro. Mas a pessoa que chega a esse ponto é porque ela perdeu. Uhum. E o que você diria para essa pessoa, Patrícia, que está nos assistindo, ou essas pessoas que estão nos assistindo e estão num sofrimento profundo e que para ela não existe mais solução? Você já falou algumas coisas, né? Mas eu queria que você frisasse um pouquinho mais. Qual seria a mensagem que você transmitiria para essas pessoas? Tá. Primeiro eu ia dizer para ela que eu respeito muito a dor que ela está sentindo. E que não é frescura, não é brincadeira, e que é importante a gente tentar entender o que está acontecendo. Porque ela não perdeu o sentido da vida, como a gente falou, né? De repente. Mas que tem como cuidar, tem como resolver, né? Essa é só uma das opções, não é a única opção. Porque a pessoa que está pensando, ela entende que é a única opção. Então, eu falaria sim para essa pessoa. Esse não é o único caminho. Eu vou dizer para você que esse é o caminho mais difícil que você está escolhendo. Porque, Alderi, é paradoxal, mas a pessoa que comete suicídio é muito corajosa. Ao contrário do que a gente pensa que ela é um covarde, não é uma pessoa covarde. Pensa que coragem você tem que ter e que tamanho de sofrimento esse ser humano está a ponto de ter coragem de tirar a própria vida. Então eu diria para essa pessoa assim, meu amigo, minha amiga, essa é a última solução e é a mais difícil. Vamos tentar encontrar outras, né, menos dolorosas, menos difícil e entender que tem caminho para você. Só basta você deixar alguém te ajudar. Se permitir, né? E uma questão que a gente ouve corriqueiramente, né? É até repetitiva essa informação. Informação não, essa fala minha, mas eu sempre comento assim, Patrícia, o que é bom, eu não tenho problema, não tenho vergonha de repetir, não. E, aliás, vira e mexe no programa, eu estou repetindo assuntos, temas, justamente para frisar as coisas boas. Então, muitas pessoas analisam a aparência. Boa aparência, tem uma vida social boa, questão financeira, família, está sempre sorrindo, né? Às vezes também, mais uma vez, o julgamento. Julga pela aparência, mas também não sabe o que está dentro. Tem até uma música, romantizar um pouco aqui agora. Tem uma música do Juliane Jardel, música, você é nova, você não vai lembrar, mas eu de outras décadas, né? A música diz assim, ó, em outro contexto, mas ela diz assim, quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. E aí, Patrícia, usando esse fragmento, tem muitas pessoas, como um palhaço no picadeiro. O palhaço está lá divertindo as pessoas e muitas vezes está fragmentado. Ele está sangrando emocionalmente, metaforicamente falando isso aí, né? Tem pessoas que são assim, né? O fato da pessoa estar sorrindo, estar se comunicando, não quer dizer que ela esteja... Então, voltando a falar dos rótulos mais uma vez, né? Ah, você tem tudo.
né? E como que uma pessoa dessa está deprimida? Como uma pessoa dessa pensa em ato extremo? Surpreenda-se, eu conheço essa música. Conhece? Conheço. Olha que você está falando para me agradar, tá? A distância não é tão grande assim das nossas idades, não. Alderi, a pessoa que chegou a essa vivência, ela exatamente está nesse movimento que você acabou de escrever. A vida perdeu total sentido, às vezes porque ela também não se encaixou no meio, porque ela não entrou nessa aparência, né? Mas ela pode vestir uma máscara, né? Como você falou do palhaço. Ela pode, por dentro, estar sangrando, mas por fora não deixa ninguém perceber. Esse é mais difícil mesmo. É mais difícil, né? É mais difícil mesmo, né? Só quem é muito íntimo que às vezes fala, você não tá legal. Mas essa pessoa dificilmente vai dizer, realmente, eu não tô legal, né? Porque ela já criou essa máscara para, né, não deixar os outros chegarem perto. Então, essa é mais difícil, né? Mas mesmo essa, ela vai dar algum indicativo. Ela vai deixar de ir para uma festa que ela iria antes, né? Ela vai dar algum indicativo, mas esse fica mais difícil mesmo. Os fatores que você citou, que ligam aí o sensor, sinal de alerta, quais deles você acredita ou você identifica que é o mais evidente? Ou não tem como falar de uma forma genérica? O isolamento, a mudança abrupta, era bem-humorado, de repente ficou mal-humorado, tal. Você consegue identificar um que mais prevalece? Alderi, a gente não dá... É difícil você pegar um único, porque senão nós vamos ligar um grande alerta agora. Sim, generalizar e falar que... Aí vai falar, nossa, fulano do céu falou isso ontem. Meu Deus, gente... Eu falei que não queria promover o pânico, né? E o Alderi tá em risco, né? Então, sim, não daria para dizer um único, né? Porque é um conjunto que a gente tem que prestar atenção. Mas se eu fosse dizer para você qual todos eles vão ter apresentado, é a fala de que, calma, isso vai se resolver. Calma, logo não vou ser um problema para você. Todos apresentam isso. Que parece uma fala vitimista, chantagista, parece. Isso, Alderi, perfeito tua colocação. Parece uma fala vitimista. Daí outro fala, lá vem ele de novo, com esse mimimi. Se você percebeu que tem essa fala, se você percebeu as outras coisas, não lida como mimimi. E se é mimimi, então vamos cuidar desse mimimi. Né? O que está fazendo a pessoa se sentir tão fragilizada assim para que tudo machuque, né? Então, como eu te falei, não dá para a gente dizer um único, porque tem que ter um conjunto para a gente dizer que a pessoa está em risco. Mas um que é comum é alguma fala, assim, sabe? Às vezes a pessoa nem fala direto para o outro. Ele sai murmurando, entende? Então, se o familiar nem está atento, o familiar nem escuta. Mas acabou de ter uma briga, ele fala, não. Ele sai murmurando. Alguém fala, olha, aquele dia eu ouvi mesmo, ele falou isso. Entende? Mas a família nem se atentou, porque ele não fala necessariamente direto. Né? Às vezes ele fala, não. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Então, nem todos são tão diretos assim. Né? E o suicídio é a maior expressão de agressividade. Agressividade. Uhum. Porque é uma agressividade contra a própria vida, e fica uma agressão ao meio, porque o meio que permanece após o suicídio acontece um processo de destruição. Então, é uma forma muito pesada de agressão. Eu fiz uma entrevista com um psiquiatra uma vez, e eu gosto muito do romantismo brasileiro, principalmente a segunda metade. Tem aquela fase lá, a segunda metade do romantismo brasileiro, se não me engano, que teve aquele momento que foi a nomenclatura mal do século, que os poetas morriam muito cedo. Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, enfim, os poetas morriam muito cedo. E pelo que dava para a gente presumir, existia um choque do idealismo dos românticos com a vida real. E eu conversando com o psiquiatra, eu falei, doutor, essa manifestação é um sinal de depressão? Com certeza. E eu também perguntei de Elias, profeta Elias. Uhum. Profeta Elias, que o cara teve um confronto com
Até nós comentamos recentemente sobre isso, um confronto com 450 profetas, derrotou e depois se ficou recluso numa caverna por conta de uma ameaça. Eu toquei nesse assunto, perguntei para o psiquiatra, falou, a Bíblia não descreve como depressão, mas realmente ele teve um estado exacerbado de exaustão e realmente isso aí é uma característica de uma depressão. Então, falando da questão espiritual, Patrícia, muitas pessoas falam, fulano, um padre, um pastor, poxa, a gente pega na história bíblica, quantos homens de Deus, como se fosse falta de Deus, né? A gente ouve constantemente, isso é falta de Deus, é falta de orar, é falta de fé. Como assim? Se a gente pegar a atualidade, quantos homens de Deus, pastores, padres, que estão na depressão profunda, pega a história bíblica, quantos homens de Deus, então vai dizer que era falta de fé? Não é, improvável que... Não, né? A fé, com certeza, pode ajudar muito uma pessoa no processo depressivo. Mas não é a falta de fé que leva uma pessoa à depressão. Você falou uma coisa delicada, mas verdadeira, né? Muita gente fala, é falta de rezar, é falta de Deus. Não, não é. Né? É algo muito, muito sério, né? Há uma descompensação fisiológica nesse organismo que deprimiu. Há uma descompensação química que precisa ser cuidada. Volto a dizer, ter fé e rezar, nossa, pode ser um grande aliado no processo de se reencontrar, de ajudar no processo, né, de sair da depressão. Mas depressão não é falta de fé. Patrícia, já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, como sempre, passa muito rápido. Que você, sendo talvez redundante ou repetitivo na minha pergunta, mas o que você diria para as pessoas, novamente, que estão em casa, que estão sofrendo, que realmente chegaram a um ponto que perderam o sentido da vida em função das circunstâncias? O que você diria para essas pessoas? Aqui, eu volto a dizer, a gente não está para transmitir fórmula mágica, nenhuma ação, um piscar de olhos. Mas para a gente encerrar com chave de ouro, o que você diria para essas pessoas? Eu diria assim, não faça a escolha pelo caminho mais difícil, que é tirar a sua vida. Pense que tem recurso, só que você precisa pedir ajuda para alguém que está do seu lado. E alguém pode até dizer assim, mas meus familiares não estão aí para mim. Ok, existem outros meios que não precisam envolver os seus familiares, né? Então, busque um profissional da saúde, busque o CVV, né, que nós comentamos aqui. Tem outros caminhos. Por favor, não escolha o mais difícil, o mais doloroso e que não tem retorno. Muitas pessoas até se arrependem, né, no meio da tentativa, porque vem uma luz, uma lucidez, mas muitas ficam com sequela. Então, assim, por favor, não escolha o caminho mais difícil. Por mais que esteja difícil a vida, sempre vale a pena tentar. Sempre né? vale a pena. Tente mais uma vez, né? Por mais que porque tem pessoas que ficam exaustas, cansativas de tanto sofrer, circunstâncias e mais circunstâncias desfavoráveis, né? Então, de certa forma, é até compreensível entender, às vezes, a desilusão pela vida. Porém, vale a pena, né? Tentar outra vez, tentar e tentar e tentar. Vale, ou se vale. Tá certo. Patrícia, muito obrigado pela tua participação aqui no Mídia e Saúde na TV. É muito importante falar com você. E não tenho dúvida que esse nosso bate-papo ajudou muitas pessoas. E realmente esse é o grande objetivo, ajudar as pessoas, seja qual for o tipo de sofrimento. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar de uma coisa tão importante, mas que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito e de receio. E eu volto a falar, não é contagioso. Não é contagioso, é verdade. Tá certo. Patrícia, uma boa noite para você, um bom final de semana e nos encontramos em breve, tá? Guarda essa frase, tá bom? Tá bom. É isso aí, boa noite, até mais, Patrícia. Boa noite. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço, até terça.